A paz do Senhor, meus irmãos. Nós vamos estar falando hoje sobre a lição de número 3. Nós estamos estudando nesse trimestre o livro de Esther. Nós estaremos então falando sobre a lição de número 3, que será estudada em sala de aula no dia 17 de janeiro de 2021, que tem o título como Mardoqueu e sua integridade. Nós temos então os textos de referência em Esther, no capítulo 2, versículos 21, 22, 23. E temos também Esther, capítulo 6 e o versículo 1. Nós vamos primeiro falar um pouco acerca da vida de Mardoqueu. Quem era Mardoqueu ou Mordecai, conforme algumas versões na palavra de Deus. Nós estamos falando aqui, primeiro, de um período que compreende entre o ano 485 a 465 a.C., no período de Assuero. O então Império Persa tinha se ascendido com Ciro o Grande e posteriormente tinha tido também já Cambises, um dos outros imperadores, também o próprio Dario I, também conhecido como Dario o Grande. E nós estamos falando aqui de uma época, apesar de Ciro já ter dado a oportunidade dos judeus retornarem a Jerusalém pós cativeiro babilônico, nós vamos ver que ainda existe alguns judeus que permaneceram ali no novo império, o Império Persa, né? Para vocês que não se lembram, o Império Persa é o atual Irã, né? Na verdade, houve uma fusão dos persas ali no Golfo Pérsico com os medos. Então, o Império Medo-Persa, que vai perdurar aí em torno de 230 anos, né? Esse império, que compreendia em torno de 127 províncias, ou seja, a palavra de Deus diz lá no capítulo 1 de Esther que ele ia da Índia até a Etiópia, ou seja, compreendia os 3 continentes que existiam na época, que era parte da África, a Ásia e também a África ali. Então, nós não tínhamos nessa época ainda o descobrimento do novíssimo continente, que é a Oceania, também não nas Américas. Então, na verdade, nós estamos falando de um período onde nós temos um imperador, Assuero, que na verdade comandava praticamente todo o mundo. O seu governo foi tão grande que ele teve que dividir em 20 satrápias, que eram comandadas por sátrapas, que eram como se fossem governadores, e as pequenas circunscrições regionais, ele tinha ali aqueles líderes locais que eram chamados como os olhos e os ouvidos do rei. Mardoqueu, então, é da descendência de Benjamim, conforme diz a palavra de Deus aqui no livro de Esther. Mardoqueu era filho, direto de Jair. Jair era um descendente de Simei. Simei, os irmãos devem lembrar, aquela pessoa lá em 2 Samuel 16:5, que amaldiçoa o rei Davi quando o rei Davi é deposto do trono pelo seu filho Absalão. Então os irmãos vão se lembrar. O Mardoqueu é dessa descendência, assim como Esther, a sua prima Esther, filha de Abiail, também, a história da Pérsia em si vai dizer, que os seus pais tinham morrido. A palavra de Deus também diz que os pais de Esther já tinham morrido nessa época. Então ela foi criada por Mardoqueu. E os irmãos devem se lembrar também que Simei era um descendente de Quis. Quis era um benjamita que foi o pai de Saul, o primeiro rei de Israel. Então, na verdade, nós estamos falando aqui das tribos, tanto de Judá e Benjamim, que foram levados no cativo, para o cativeiro babilônico. Se nós já falarmos que nós vamos ver que o reino do norte, as outras tribos, na época do Império Assírio, essas tribos também tinham sido escravizadas, Só que agora, já no período pós o cativeiro babilônico, já no Império Persa, nós temos aqui a capital, que é Suzã, hoje é a capital, a cidadela de Suzã. Os irmãos vão fazer também ali uma correlação entre os livros de Esther, Esdras e Neemias. Vocês vão perceber que outros acontecimentos estão ocorrendo. Esse que nós estamos falando está ocorrendo em Suzã, no atual Irã,
né, hoje, né, na Pérsia, ali a capital, né, onde estava então Xerxes I ou Assuero, como a palavra cita em alguns livros, e também como a história dos persas ela vai citar. Mardoqueu, então, a palavra fala sobre a sua integridade. Como Mardoqueu conseguiu viver num local diferente, nós vamos ver que naquela localidade foi na época do zoroastrismo, de Zoroastro, né? Nós vamos ver que era a religião local. Agora, diferente dos outros impérios, o Império Persa, ele, quando dominava determinada população, ele dava condições àquela população local de manter ali a sua religião, a sua cultura, em detrimento dos impostos que essa localidade pagava. E nós vamos ver então, ao longo do decorrer dessa história, desse capítulo 2 aqui, né, onde fala sobre a integridade de Mardoqueu, porque Mardoqueu, na verdade, os irmãos, como eu disse, os irmãos vêm da descendência de Benjamim, mas nós vamos entender que a provisão divina, a provisão de Deus nesse local foi para que de fato a população de Israel, todos os judeus, fossem salvos. Até porque nós tínhamos as profecias acerca do Messias, e nós vamos entender que Deus usa Esther nessa localidade como seu primo Mardoqueu. Esther ela foi criada pelo seu primo Mardoqueu, como diz a palavra, mas essa integridade de Esther, de Mardoqueu, principalmente nós estamos falando, ela nunca se mudou. Eles nunca esqueceram de onde eles vieram, quem era o seu Deus, a quem ele serviu, até porque a tradição judaica ela repassa, né, aos seus descendentes aquilo que ocorreu, principalmente acerca das leis, da Talmud, da Torá, também acerca do Pentateuco, acerca de todo o trabalho que o Senhor Deus fez para esse povo e as promessas que tem também. Então nós estamos falando de Mardoqueu aqui, ou Mordecai, como a palavra chama. Nós estamos falando de uma pessoa aqui que o capítulo 2, que são os textos de referência, já diz que mesmo depois que Esther se torna a rainha, mesmo depois que Esther, a sua prima, se torna a rainha, ele não deixou suas origens. Ele estava constantemente na porta do palácio, onde aqui nessa leitura nós vamos ver que ele descobriu um plano para assassinar o rei Assuero. E através da sua prima, a rainha Esther, esse plano realmente é descoberto depois de investigações, e isso é escrito nas crônicas. O próprio rei pede que isso seja escrito nas crônicas do Império Persa ali. Mas numa determinada localidade, nós vamos entender aqui que essa integridade ela era consistente em terra estranha, independente de nós estarmos em terra estranha, em locais diferentes ou não, a nossa conduta acerca de Deus ela tem que ser a mesma. Nós estamos fadados às influências maléficas dos lugares, muitas vezes, que, como cita o Salmo 1, a roda dos escarnecedores, a nós termos a curiosidade, se a gente não conhece, de conhecer de fato o que o mundo oferece. Mas aqui a palavra de Deus diz que o Mardoqueu, vivendo nessa localidade, ele permaneceu fiel àquilo que ele conhecia, ele permaneceu fiel na vocação em que foi chamado, né? Diz a palavra de Deus aqui, também aqui no tópico 1, que segundo o dicionário, integridade significa característica de pessoa que é íntegra, qualidade de quem é uma pessoa boa, pessoa honesta, que é o caso aqui de Mardoqueu. Mardoqueu, nós vamos entender aqui que no momento da oração, no momento daquela oração que Esther fala acerca de que ela e suas servas estariam orando e jejuando os 3 dias, para que de fato essa rainha adentrasse à presença do rei Assuero, correndo risco de vida, o próprio Mardoqueu também estaria em jejum e durante esses 3 dias com os judeus, os israelitas que estavam ali em Suzã, na capital do Império Persa. Aqui diz aqui o tópico 1.2, diz assim: integridade na criação
na verdade, não só mas ele deu o quê? Nessa criação, ele acompanhou também. Nós vamos ver que Mardoqueu, ele não perdeu as oportunidades. Ele fez com que realmente Esther conhecesse quem era seu Deus. Esther não nasceu em Israel. Nós vamos ver que Esther é uma jovem. Nós estamos falando do período de cativeiro, depois cativeiro babilônico. Jeremias tinha profetizado que era 70 anos. Os irmãos sabem, foram 70 anos de cativeiro babilônico. Nós estamos falando aqui já do terceiro rei, né? Na verdade, do Império Persa. Na verdade, já aqui bem mais adiante. Então, na verdade, essa Esther conhecia a Deus, conhecia através do seu povo, através da sua cultura, até porque eu disse no começo para os irmãos que o próprio Império Persa, ele não perseguia em relação à cultura, em relação principalmente à religião também. Aqui no tópico 1.3 diz integridade na atitude para com o rei Assuero. Essa integridade, ela se mostrou bastante efetiva no caso de quando ele observa que Bigtã e Teres estão ali tramando a morte do rei, e ele faz com que, de fato, isso chegue ao rei. Na verdade, a integridade, não permanecendo, não estando ali dentro do palácio, mas sempre à porta do palácio, constantemente passando também ali para falar com aquelas pessoas que cuidavam da rainha Esther ali, e recebendo notícias de fato como estava a sua prima, porque na verdade ele havia criado Esther, que tinha o seu nome Hadassa em hebraico e Esther no persa, como se fosse uma filha, de fato, porque ela tinha perdido os seus pais. Abiail e a Lia eram seus pais, e ela havia perdido, né? E nós vamos ver que ele manteve essa condição de preocupação com Esther, mesmo essa integridade fez com que o mesmo não se apartasse, mas que continuasse ali constantemente vendo, o que fez com que realmente ele viesse nessa oportunidade de salvar a vida do rei Assuero, que foi colocado nas crônicas, e vocês vão entender o porquê, da forma que Deus trabalha na vida daquela pessoa que é fiel, que é íntegro diante dele. Aqui no tópico 2 diz assim: Mardoqueu demonstra discernimento, né? Na verdade, Mardoqueu demonstrou discernimento ao denunciar aquela trama, né? O discernimento de Mardoqueu, ele se fez necessário, uma vez que você faz a vontade de Deus, anda nos caminhos do Senhor, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. De fato, Mardoqueu não estava ali por acaso, mas diz a palavra de Deus que ele estava praticamente todos os dias ali na porta do palácio, e o seu maior problema, ou seja, o desafeto, era Amã. Amã, vocês devem lembrar que era o Agagita, um descendente direto de Agag, o rei a quem o rei Saul não quis matar, né? Então, na verdade, era um descendente direto de Agag, e nós vamos ver lá atrás que o próprio Mardoqueu também é descendente do pai de Saul, que é Quis, da tribo de Benjamim. O tópico 2.2 diz assim: percebendo a oportunidade. Quando a rainha Vasti não quis adentrar na presença do rei, depois de 180 dias de festa, depois mais 7 dias de festa só para a comunidade local, e a rainha também com a sua festa, quando a rainha não quis entrar, que a rainha foi impedida pelo édito de estar diante do rei, ocorreu uma oportunidade. Que oportunidade foi essa? A oportunidade onde os conselheiros do rei persa disseram ao rei que trouxesse moças virgens, jovens, bonitos, para que de fato participasse ali, na verdade não é um concurso de beleza, mas participasse diante do rei, e de fato era interessante que tinha que conhecer a língua, até porque tratava-se de 127 províncias, e nós vamos ver, por exemplo, que
o Irã fala o persa, né? Os hebreus falam o hebraico, mas nós tínhamos então ali pessoas da Europa, onde nós tínhamos a Germânia, a Itália, a Espanha. Nós vamos ver que nós tínhamos também ali da Ásia. Então são várias línguas. Então, na verdade, era um ano de preparação. Durante esse ano de preparação, não se detinha só na questão dos banhos, com os ungüentos, com os bálsamos para essa preparação, mas toda uma preparação intelectual para que de fato essa pessoa comprovasse que ela estava preparada para ser a rainha do Império Medo-Persa, do Império Persa. E Mardoqueu não perdeu a oportunidade. Quando soube mais que isso, orientou Esther, apresentou Esther às pessoas responsáveis, e eu disse aos irmãos que as coisas contribuem para o bem dos que amam a Deus, de forma que a rainha Esther foi escolhida, achou graça diante dos olhos do imperador, né? Na verdade, e foi escolhida, e algo importante fez com que não só fosse escolhida, mas que realmente Esther, além de ser uma jovem linda e que tinha esse comprometimento com as coisas de Deus, Esther também achou graça diante de Agai, que era um dos responsáveis pelas pessoas, por essas mulheres que estariam se apresentando diante do imperador. E constantemente tinha um oficial chamado Ataque, que era a pessoa que levava as notícias para Mardoqueu. E Mardoqueu, aqui, pela sua integridade, mesmo depois de se tornar rainha, Mardoqueu poderia simplesmente ter dito: eu já fiz a minha parte, agora ela é uma das mulheres a mulher mais poderosa do mundo. Nós estamos falando do mundo porque naquela época, hoje nós temos quase 200 países, e cada província era como se fosse um país, né? Cada província. E então Mardoqueu poderia simplesmente ter dito: então, já fiz a minha parte, agora é com você. Esther também poderia ter dito isso, mas a preocupação e a integridade deste homem fez com que ele continuasse preocupado com sua prima, preocupado com todos os israelenses, com todos os judeus pelo mundo, pelas províncias todas afora. Tanto que quando sai o decreto da morte dessas pessoas, ele coloca-se vestes, né, de saco e cinzas pela cabeça, e ele realmente fica a ponto de Esther mandar que levem roupas ao seu primo Mardoqueu. A preocupação de Esther também em estar atendendo, até de fato que no capítulo 4 e o versículo 14, ele deixa claro, através ali da pessoa, né, que era esse oficial responsável, para Esther, que realmente era o momento dela entrar em ação, né? E que certamente ela não seria poupada por estar ali no palácio. E será que não seria para isso que Deus havia levantado ela para esse exato momento? Será que não era país para isso? Porque isso, irmãos, nós vamos entender que isso implicava na salvação, isso implicava na vinda do Messias, isso implicava... Por que implicava na vinda do Messias? Nós estamos falando do extermínio, por exemplo, de um genocídio, de um extermínio de uma raça, de todos os israelenses. Então, logo, a promessa é que ele realmente viria de Belém, e nessa localidade nós vamos ter ali, então, as genealogias que apontam diretamente para Jesus, né? Na verdade, quando chega, né, ali, e nós vamos ver que se o povo fosse exterminado, a profecia, de fato, tudo que aconteceu lá no Éden também, em Gênesis 3,15, acerca da descendência da mulher, estaria se comprometido. Então Deus trabalha de uma forma silenciosa. Nós não vamos encontrar nos 10 capítulos de Esther a palavra Deus, nós não vamos encontrar a nenhum momento as súplicas diretamente ligadas a Deus, ao Senhor, ou como diz nas crônicas, em Reis e Samuel, outros livros históricos, assim diz o Senhor, e o Senhor nós não vamos encontrar, mas nós percebemos a presença de Deus nesse livro de uma forma bastante intensa, no momento em que essa integridade
de Mardoqueu, ela persiste, e também essa integridade de Ruth, e esse comprometimento. Muitas vezes, meu amigo, você pode estar passando por problema, eu posso estar também, e às vezes nós podemos, nem sequer questionarmos ao nosso Deus, não questionamos os nossos problemas ao nosso Deus. Por quê? Porque a palavra diz que Ele sabe do que nós estamos necessitando, mesmo antes de nós pedirmos a Ele. Certo? Então, no caso aqui, essa integridade, esse testemunho de vida de Mardoqueu e de Esther fez com que, de fato, realmente essa pessoa fosse honrada. O certo é que nós vamos ver aqui que ele lidou com situação de extremidades, mas não só ele soube aproveitar a oportunidade, mas ele também lidou com situações tanto de baixa, mas também de exaltações. Nós vamos ver que Mardoqueu, ele, ao denunciar, isso ficou escrito nas crônicas, está lá no começo do nossos textos de referência, ficou escrito. No primeiro encontro que saiu, de fato, o ético que Amã fez, para que de fato quando Amã chega diante do rei Assuero e diz: tem um povo aí estranho que não segue as suas diretrizes, esse povo tem atrapalhado bastante aí o império, de forma que o problema maior de Amã era com Mardoqueu. A palavra de Deus diz aqui, nós vamos ver lá no texto áureo, a palavra diz lá no texto áureo que ele não, diz assim, texto áureo, e todos os servos que estavam diante, né, deles se inclinavam, né, mas porém Mardoqueu não se inclinava, e esse era um dos problemas com relação a Amã. Amã sabia que Mardoqueu era judeu, porém Amã não sabia que Esther era judia, até porque a orientação de Mardoqueu, de fato, foi para que, de fato, ela não falasse, de fato, ela continuasse ali, né, mesmo depois de sendo rainha, para um determinado momento. O correto, irmãos, é nós sabermos que quando nós trabalhamos para Deus, no sentido de nós entendemos que nós não somos as pessoas importantes, que importante é a obra que é importante. Entenda que se eu não fizer, alguém vai fazer. A obra a semente da palavra, a palavra não volta vazia, antes ela fará aquilo que lhe apraz, ela não vai voltar. Não é porque às vezes determinada pessoa ou eu ou outros deixar de fazer, né, que a obra deixará de ser feita, de forma nenhuma. Deus tem inúmeras pessoas aí capacitadas, Ele capacita, Ele coloca pessoas em determinados locais para, de fato, realmente para que a sua palavra seja cumprida. Vocês vão entender que Amã, quando Amã ele prepara tudo isso, ele chega em casa, e Amã, é interessante que ele chega na casa dele e ele começa a contar vantagem, porque Esther, ela prepara o banquete, depois de adentrar nos dias de jejum, de adentrar diante do seu esposo, o rei Assuero, ele estende o cetro e ele convida a Amã e convida também ao rei, mas de fato ela não conta o que está acontecendo e nem o perigo. E quando Amã chega na sua casa, ele fala com a sua esposa Zeres e aos seus amigos que ele tinha sido bastante engrandecido no império desde então. Ele fala das suas glórias, de tudo que tinha acontecido, né? Só que tem um próximo banquete, e ela diz assim, a Esther diz assim: se achei graças perante ao meu Senhor, que realmente venha comigo amanhã no outro banquete. E o outro banquete, de fato, é onde Amã seria denunciado. E nós vamos ver nessa localidade, nesse momento, que Mardoqueu, mesmo com toda essa integridade, está vivendo aqui um momento baixo, né, da sua vida, um momento aqui de, não vou dizer de desilusão, porque na verdade a crença no Deus Todo-Poderoso era muito grande, a ponto de ter a certeza, porque ele disse para Esther: olha, se de tudo te calares, tenha certeza que a tua família será exterminada, mas o socorro virá de outro local. Ou seja, ele acreditava que se não fosse através dela, que era rainha, mas esse socorro viria de outro local. Então, nós vamos ver aqui que entre esse período do primeiro banquete para o segundo, no capítulo 6 diz lá, nós vamos ver lá nos textos de referência aqui, o capítulo 6, o versículo 1 diz o seguinte,
naquela mesma noite, né, fugiu o sono, ou seja, fugiu o sono do rei Xerxes, né, ou Assuero. Fugiu e ele pediu que lhe trouxesse o quê? As crônicas, de fato. E ele achou lá aonde o Mardoqueu tinha denunciado o plano de Bigtan, né, e de Teres para matar o rei. E ele perguntou àquele cronista: o que foi feito para honrar esse homem? E ele disse assim: nada foi feito. Aí no outro dia, interessante isso, no outro dia, Naamã, na verdade no outro dia, Amã, né? Amã chega e Amã, ele chega e fica ali no pátio. Quando ele chega no pátio, o próprio Xerxes manda que entre. Quando ele entra, ele diz assim: o que faria o rei para honrar uma pessoa que certamente foi muito útil, uma pessoa que precisa ser honrada? E Amã, ele entende, eu acredito que ele pensa, porque na verdade todos esses que têm esses problemas com a megalomania, eles têm essa mania de grandeza, ele entende que seria ele. Ele diz assim: a melhor coisa a se fazer é colocar vestes reais nessa pessoa, realmente colocar a coroa do rei nessa pessoa, colocar o cavalo que o rei anda, para que essa pessoa dê uma volta na cidade, na praça, com um dos príncipes, dizendo, e gritar em voz alta. Assim faz o rei quando ele quer honrar uma pessoa. E então, quando Amã ele diz isso ao rei, entenda que aí nós vamos ver a forma que Deus trabalha silenciosamente. Aquela pessoa que estava sentada sempre na porta do palácio, que denunciou ali o possível, a tentativa de homicídio contra o rei, que não tinha sido ainda honrada por aquilo, até porque Mardoqueu certamente talvez nem esperasse por isso, mas pelo fato, ele estava constantemente pelo fato da sua fidelidade para com Deus e para com a sua prima, que era a rainha Esther, né, fez com que realmente ele fosse lembrado, né? Então, ainda que as pessoas esqueçam o que você fez, as pessoas podem esquecer o que nós fizemos, mas Deus, ele não esquece. Deus sempre trabalhará de forma para que de fato no momento certo, no momento exato, as coisas ocorram na nossa vida. E a palavra diz que naquele dia foi colocado as vestes reais em Mardoqueu. Olha a fidelidade, a integridade. Foi dado o cavalo também do rei, a coroa, as vestes reais, e realmente Amã teve que pagar esse mico com Mardoqueu. Amã volta para sua casa de novo, fala com a sua família, com a sua esposa e os seus amigos, e é interessante que aquele homem que já estava contando vantagem já não é mais o mesmo. Na verdade já está triste, e a sua esposa vai sendo logo sincera e fala para ele: se isso já começar a acontecer com Mardoqueu e ele é judeu, certamente cairás diante dele. Nesse exato momento que eles estão conversando acerca de Mardoqueu, o pessoal que é mandado pelo rei Assuero realmente chama Amã para estar no banquete. No segundo dia. Já não era mais aquele homem que no primeiro banquete chegou contando vantagens. Olha, só eu fui convidado, eu com a rainha e o rei. Já não era mais. E como ele tinha esse problema com Mardoqueu, ele preparou essa forca de 50 côvados, que daria aí um côvado em torno de 45 centímetros, daria aí 22 metros e meio de altura. Ele prepara essa forca, de fato, né, porque queria de tudo dar fim à vida de Mardoqueu, né? E o que ocorre depois de tudo isso, para vocês entenderem? E isso é interessante. Quando ele é denunciado, aí sim, aí nós vamos ver um homem ali totalmente desesperado, desestabilizado, totalmente, porque na verdade o rei, o rei questiona a rainha. O que ela precisava, que ele daria até metade do reino. Aí ela vai falar: eu peço pela minha vida, eu peço pela vida do meu povo. Se nós fôssemos vendidos como escravos, tudo bem, sem prejuízo ao rei. Por que sem prejuízo ao rei? Porque ela era a rainha, ela era judia, eles eram da descendência de Benjamim, né? O filho mais novo de Jacó com
com Raquel. Raquel era mãe de José do Egito e de Benjamim, com Jacó, que se tornou o nome de Israel mais tarde. Então, vocês vão entender que quando ela fala isso, realmente o rei, ele sai para fora, para o pátio, e quando ele volta, a rainha Esther está nos aposentos e o próprio Amã se joga sobre ela, pedindo clemência sobre a sua vida. E então, irmãos, ocorre aqui no momento que é crucial, o momento em que o próprio rei, na verdade o rei Assuero, ele diz: mas vai violar a minha esposa na minha frente? Já não basta todo esse mal que tem feito. Então ele dá ordem para que de fato esse Amã ele seja enforcado. E um dos súditos que estava ali disse assim: olha, ele fez uma forca assim, de 50 côvados, né? Mais de 20 metros, e de fato é lá onde ele realmente é enforcado. Então essa integridade de Mardoqueu, ela fez com que de fato ele fosse lembrado, porque, por exemplo, algo que tinha acontecido lá no início, quando o rei deu a festa, foi no 3º ano de reinado. Quando Esther esteve diante do rei, que ela foi escolhida, foi no 7º ano do seu reinado. 4 anos depois, só para vocês terem noção de como funciona nos tempos bíblicos, como ocorre. As coisas não sucedem da forma que nós achamos, da forma que a gente vai lendo, né? Elas têm um determinado tempo para que de fato ocorra. E agora nós vamos ter então aqui no tópico 2.3, lidando com a exaltação, né? Quando Deus dá um discípulo, ele estava sempre junto a você, por causa, nunca tente fazer nada sem a presença dele, né? Na verdade, lidando com a exaltação. Por quê? Porque depois disso aqui, o que vai ocorrer? Amã é morto, a própria família é morta, os 10 filhos são mortos. No primeiro dia que o rei assina junto com Mardoqueu, de fato, uma vez que não podia revogar o édito, ele fez para que os judeus se defendessem, de fato, das pessoas que queriam tirar a vida deles, né? Para você ter a noção da fidelidade dos judeus, que eles não pegaram os despojos, né? De fato, no primeiro dia, 500 pessoas são mortas só entre Palácio e a cidadela de Suzã, a capital do império. E Esther continua, ela pede para que de fato no outro dia isso se suceda também. E de fato o rei, ele autoriza, são mais 300 pessoas, e o rei questiona se Esther tem conhecimento de quantas pessoas por toda a província morreram. De fato, morreram aí 75.811 pessoas, né? Que de fato eles se defendendo, né? E é um momento que a palavra de Deus diz que muitas pessoas se diziam ser judeus, devido à importância, né, que esse homem, através da sua integridade, se tornou, pelo fato de terem grande receio diante da grandeza, né, que se tornou a pessoa de Mardoqueu. Aquele que estava sentado sempre à porta, agora tinha não só a residência do primeiro-ministro, mas tinha o status de primeiro-ministro. O anel, o sinete, que era de Amã, é colocado na mão de Mardoqueu, de fato, para que Mardoqueu realmente seja ali uma espécie de primeiro-ministro. Então, ele agora está lidando com a situação de exaltação, né? Lições de Mardoqueu para os dias atuais, né? Não tenha medo dos desafios. Mardoqueu não teve medo dos desafios. Interessante que tinha oportunidade de voltar, né, do regresso a Jerusalém, tinha oportunidade, mas estava ali. Quem sabe pela provisão do próprio Deus para esse momento, né? Não teve medo de desafios, não se prostrou jamais diante de Amã, né? Jamais se prostrou, o que aumentava o ódio de Amã.
né? Nós não devemos, irmão, jamais nos prostrarmos diante dos primeiros problemas, diante daquilo que vem. Nós estamos vivendo um momento de pandemia, nós estamos vivendo um momento de dificuldade, mas nós não vamos nos prostrar diante desses problemas. Nós vamos, sim, cumprir todas as regras e decretos municipais, estaduais, federais, das organizações das Nações Unidas também, né? De fato, tudo aquilo que realmente fala da segurança, mas nós não vamos nos prostrar diante disso, porque tudo que ocorre no mundo, uma folha, ela não cai de uma árvore se Deus assim não permitir. Então a gente tem que entender, é um momento de dificuldade. Tiveram outros momentos de dificuldades na humanidade também, mas assim, aquele que faz a vontade de Deus, ele permanece para sempre. Talvez você esteja dizendo, mas durante esse período nós perdemos grandes líderes religiosos, nós perdemos conhecidos, nós perdemos parentes. De fato, sim, mas os que fizeram a vontade de Deus permanecerão para sempre na vida eterna com Deus. E de fato é um momento de nós continuarmos, se é em clamor, nos cuidados, nas asepsias do dia a dia, onde nós estivermos. Todavia, entendendo que é um desafio, assim como Mardoqueu não fugiu e deixa de lição o grande desafio de estar ali orientando Esther a todo o tempo, desde a primeira oportunidade que Mardoqueu teve de falar a Esther acerca da escolha da rainha, de orientações também acerca de não dizer ali que era judia, para que de fato realmente já não fosse rejeitada já no início ali, né? O desafio de enfrentar o poderio de Amã, que era um dos homens mais importantes ali do império, logo depois do imperador, né? Do próprio rei. Então, na verdade, são desafios, não fugir aos desafios, né? Essa é uma das lições. O outro que ele deixa aqui importante, ele diz assim: a vida cristã exige perseverança. Se nós queremos, irmãos, chegar a determinado local, é necessário que nós tenhamos perseverança. O que é perseverar? Perseverar é continuar, é não parar, é não ficar pelo caminho, é continuar na trilha. Nós estamos a caminho a Canaã celestial. A Canaã é logo ali, né? A palavra diz Canaã, logo ali, vamos dar continuidade. Os hebreus andaram por 40 anos no deserto, andando em círculo, porque desobedeceram, né? E não entraram todos em Canaã. Daqueles que saíram, só Josué e Caleb entrou, né? Da idade acima de 20 anos. E o próprio Moisés, que conduziu os hebreus, quando subiu ali nas campinas de Moabe, no monte, viu a terra, mas não pôde entrar, faleceu ali. Então vamos ter perseverança. A palavra de Deus diz lá em Mateus 24 que quem perseverar até o fim será salvo. Será salvo por quê? Porque na verdade virão momentos mais difíceis do que esse. A escatologia, a doutrina das últimas coisas, ela explica, ela ensina que no estudo acerca das coisas finais, nós teremos problemas maiores que essa pandemia que está por aí. Nós teremos maiores problemas, mas vamos perseverar, vamos fazer como Mardoqueu, vamos ser perseverante para que de fato realmente a gente vença, para que de fato você que às vezes está sentado na porta do rei há muito tempo venha adentrar ao palácio. Mefibosete estava esquecido. Mefibosete, filho de Jonas, tinha sofrido um acidente, tinha as suas pernas atrofiadas. Mefibosete, na verdade, neto do rei Saul, já estava numa cidade chamada Lodbar, esquecido lá neste local, e o rei se lembrou dele através da aliança que tinha com o seu filho Jonas, e ele manda buscar, e ele colocou na mesa do rei. Ei, você que hoje está aí sentado na porta, assim como Mardoqueu, vai chegar o momento que você vai entrar na casa do rei, vai chegar no momento que você vai entrar nessa casa espiritual, nessa casa eterna, onde você nunca mais precisará sair, onde não tem luz, porque o Cordeiro é a luz, onde tem uma árvore que produz o seu fruto todo mês, onde tem o rio da vida, onde tem ali muitas e muitas pessoas já na eternidade prontas para adentrar com você ali. Então permaneça perseverante, permaneça vencendo os desafios, permaneça crendo, assim como Mardoqueu e Esther, que Canaã é logo ali e nós estaremos lá. Nós temos aqui o tópico 3.3 que diz assim:
crença e valores sólidos, bem definidos. Para que de fato nós venhamos vencer, assim como Mardoqueu, através da sua integridade, nós temos que ter essa crença e os valores bem definidos. Essa crença no Deus vivo, essa crença no Deus que é uno, mas é trino ao mesmo tempo, né? Nós temos que crer acreditando, né? A fé diz que vem, a palavra diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, né? E como diz a palavra, o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pelo amanhã. Então, são desafios, é perseverança, né? É a crença, né, definida, acreditando naquilo que realmente se espera, acreditando na palavra, né? A palavra diz que se os dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Então nós vamos pegar aqui hoje a exemplo desse homem, esse homem Mardoqueu aqui, né? Essa integridade, tudo que passou ali, esses seus desafios, para nós aplicarmos na nossa vida pessoal, né? No dia a dia, no nosso trabalho, vencendo a pandemia, na nossa família, na nossa igreja, de fato, não se preocupando só com nós mesmos. Entenda que Mardoqueu, através da sua integridade, Mardoqueu, ele não se preocupava somente com ele, na verdade ele se preocupou com toda a população, não só a população que estava ali em Suzã, na cidadela de Suzã, a capital, onde estava ali o rei Xerxes, mas ele se preocupou com toda a população judaica que estava espalhada pelo mundo, pela diáspora, estava espalhada pelo mundo, que foi a dispersão dos judeus, que estava espalhada pelo mundo, até porque nós tínhamos o quê? Nós tínhamos uma profecia acerca da vida desse Messias que veio para que de fato nós tivéssemos essa vida que nós temos. Jesus disse, no mundo vós tereis aflições. Jesus não disse que seria fácil. Ele não disse que nós não teríamos problema. Tereis aflições, mas tende bom ânimo. Quando ele diz tende bom ânimo, ele demonstra porque ele venceu, e nós certamente também venceremos. Que vocês tenham um ótimo dia, que vocês possam aprofundar. Eu quero falar aqui também, nós temos o livro do Bispo Abner, né? É um livro, tive a oportunidade já de ler, a gente realmente acrescenta bastante no nosso conhecimento, né? Eu sou o professor Neiliberto, né? Sou evangelista também da Igreja Assembleia de Deus de Madureira. Eu deixo aqui a paz de Cristo para todos vocês e nos veremos então na nossa aula no dia 17 às 8h30 da manhã, ali no templo da Igreja Evangélica Assembleia de Deus.